Vamos lá, o primeiro assunto do Linha de Passe neste domingo é a vitória do São Paulo, 1-0 contra... Naquele momento eu percebo que eu estava olhando na Camate, né? Aliás, é na Camate, né? A fechada que é aqui, estava certo, olha que maravilha. São Paulo 1-0 contra o... Agora sim, agora ali. Estamos encerrados. 1-0 para o São Paulo contra o Botafogo. Eu vou começar com... Vitor Birner. Drible de corpo. O que falar da vitória do São Paulo e daqui a pouco, claro, da derrota do Botafogo neste domingo? Muito boa noite para você. Primeiro, boa noite a você, Jean Eugênio, Jailson, as fãs do esporte. As duas coisas estão atreladas, né? Não dá para você separar em blocos, não dá para falar de uma sem falar da outra. Então, eu vou ser muito breve na abertura. Coletivamente, um jogo muito superior do São Paulo. É óbvio que o Botafogo ainda rende muito aquém do potencial do seu elenco, enquanto o São Paulo, para mim, jogou essa partida no limite. Se o São Paulo, tecnicamente, tivesse feito o jogo à altura do seu jogo coletivo, e eu vou me apegar tecnicamente apenas à finalização, não nem a construção, a finalização, o São Paulo teria feito outros gols. Já o Botafogo teve problema de marcação, problema de construção, de decisão errada e alguma coisa de finalização. A vitória do São Paulo foi magra porque o São Paulo produziu. Jailson Vilas Boas, 1-0 para o São Paulo, boa noite. Boa noite, Mota, boa noite aos companheiros, boa noite, fã de esporte também. Tô com o Birner, o Botafogo muito abaixo, algumas mudanças ali, né, que o Ancelotti fez, assim, algumas até questionáveis, né, entrando com 3 volantes também, Danilo muito pela direita, cortando para dentro, estava até falando com o Eugênio ali antes. Enfim, o Alex Telles fora, Barbosa fora, o Marlon Freitas fora também. Aí, quarta-feira tem um jogo atrasado, né, contra o Mirassol por conta do Mundial. Mas um Botafogo que novamente fica devendo, né, no assunto futebol jogado. E o São Paulo que mesmo ali mesclando. E aí sim, pensando na Libertadores, né, que tem um jogo agora no meio da semana, um jogo bastante importante. O São Paulo mesmo mesclando alguns jogadores consegue a vitória com o Dineno e Tapia no comando do ataque. O Rodriguinho já é o meu destaque, o Rodriguinho jogou muita bola. Quero te ouvir também, Eugênio Leal, o quanto o torcedor do São Paulo pode ficar satisfeito com a atuação e o do Botafogo seguir preocupado. O que esse jogo dá até mais preocupação para o botafoguense. Boa noite para você, Eugênio. Boa noite, Felipe. Filipinho Gaúcho. Olha para um lado e toca para o outro. Ah, maravilha. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Do lado do São Paulo, eu acho que ele pode ficar satisfeito porque, como o Birner falou, coletivamente foi um time melhor. Por outro lado, deve ficar preocupado porque foi um time que não soube matar o jogo. Sim. E teve oportunidades para matar o jogo. Algumas, justamente porque foi superior, porque soube explorar os espaços que o Botafogo cedia. No segundo tempo foram vários contra-ataques ali, um até virou gol, mas depois por uma pequena distância acabou sendo anulado por impedimento. Mas faltou ao São Paulo ser mais efetivo. É claro que é um time do São Paulo muito mexido, longe, né, do time do São Paulo ideal, e eu acho que é um time diferente do que vai jogar, por exemplo, na próxima quinta-feira. Ainda assim, ele mostrou que é um trabalho consistente no plano de elenco. Quando você tem um elenco muito mexido, muito diferente do que seria a escalação ideal do São Paulo, o time consegue ainda assim mostrar consistência coletiva. E aí faltou ser mais contundente. Do lado do Botafogo, eu acho que o David Ancelotti, ele gosta mais de trocar jogador do que o Textor gosta de trocar técnico. E olha que o Textor adora trocar técnico. Essa foi boa. Porque ele mexe muito no time. E com tanto que ele mexe, ok, a gente entende, o calendário é puxado, tem muito jogo, quarta e domingo, é verdade. Mas se ele não consegue estabelecer um padrão, uma base de time, um modus operandi para o time do Botafogo, fica difícil você rodar, porque não vai ter nunca consistência, segurança ao praticar esse futebol. Porque eu defendo você rodar o elenco, mas nunca rodar o time inteiro. 3, 4 peças no máximo, porque você tem que saber quem vai estar ali para fazer a cobertura, qual é o pé bom daquele jogador que vai fazer o lado de campo, quem tem o passe por dentro para achar o jogador, quem vai fazer movimentação, vai fazer o facão, quem vai atacar espaço por trás da zaga. E quando muda muito, não sei se é só por isso, mas a gente não vê um coletivo forte.
E o curioso é que, em função da falta de efetividade do São Paulo, o Botafogo teve momentos para empatar o jogo, que seria um resultado injusto no final das contas, mas teve momentos para empatar o jogo, mas na base do vamos lá. Então, acho que o jogo como um todo ficou abaixo do que poderia ter sido. Jean, quero te ouvir também fazendo a seguinte pergunta, do copo meio cheio e meio vazio do São Paulo nesse domingo. Quanto você acha que o São Paulino, que pegou a escalação e falou hoje vai ser difícil, porque de fato não era um time vistoso no papel, se anima em ver um bom futebol apresentado, mas quanto ele se preocupa justamente por ter as chances, não matar o jogo e poder ter saído com um empate que seria muito ruim diante do que apresentou, e aí se você projeta isso para a Libertadores. Boa noite, Tudo bem? Boa noite, Felipe. Bom, eu acho que, primeiro, assim, o São Paulino tem que comemorar muito o resultado, porque é isso, você pega a escalação, e era uma escalação, né? E aí a gente está falando nem só de escolhas do treinador, não são só escolhas do Crespo, ele tinha 8, 9 desfalques, além dos jogadores que ele optou por deixar no banco de reservas. Então, era uma escalação, de fato, bem aquém daquela que é o máximo do São Paulo. Olhando para o que foi o jogo, eu acho que o São Paulino não tem nada para reclamar. Nada, absolutamente nada para reclamar do que o São Paulo jogou hoje. Eu até acho que se você falar, depois dos 90 minutos, a vitória se deve mais ao que o São Paulo fez ou ao que o Botafogo não fez, aí a discussão é grande. Porque realmente o Botafogo foi impressionante. O primeiro tempo o Botafogo não jogou. Ele não conseguiu, e é claro que tem a ver com o mérito do São Paulo também, né? Mas é impressionante o quanto o time do Botafogo não está jogando absolutamente nada. O Botafogo foi finalizar pela primeira vez no alvo aos 35, 36 do segundo tempo, né? Foi o momento que o Rafael foi trabalhar. Então, tudo bem, você pode até dizer, como o Botafogo não está jogando, isso de alguma maneira facilitou ao São Paulo para vencer a sua partida, mas, cara, eu olho para a escalação do São Paulo e falo, realmente, assim, não dava para pedir muito mais. E até por ser essa a escalação, eu acho que não dá para colocar um carimbo no time, com o time que desperdiça a chance, o time que... O Dineno é o quarto centroavante do São Paulo que aparece agora e conseguiu fazer o gol que garantiu a vitória. Os outros 3 estão machucados. Então eu acho, sinceramente, que não dá para reclamar de muita coisa. Hoje acho que o torcedor São Paulino tem mais que comemorar uma vitória importante. Porque a gente fala de Libertadores. Agora é óbvio que o mais provável não é o São Paulo ganhar a Libertadores, como não é o Flamengo ganhar, como não é o Palmeiras ganhar. Todos os times têm mais chances de perder do que de ganhar a Libertadores. E, portanto, estar bem no Campeonato Brasileiro para brigar por uma vaga na próxima Libertadores tem um peso enorme. E a tabela mostra o quanto esse jogo era importante para essa briga por Libertadores. Eu acho que não tem nada para reclamar, nem das atuações individuais dos jogadores, porque o que falta ao São Paulo, o que faltou ao São Paulo hoje, obviamente que os jogadores poderiam ter feito mais gols nas chances criadas, são jogadores com um pouco mais de capacidade técnica. Vou dar um exemplo para mim do maior símbolo disso. Gonzalo Tapia. O Tapia é um jogador com muitos limites tecnicamente no trato de bola. Muitos limites. Seja no passe, seja na finalização. Mas ele deixa tudo que ele pode em campo. Ele luta muito, ele marca muito, ele corre muito, ele dá trabalho, ele se movimenta, ele cumpre o que o técnico pede. E eventualmente um jogador desse nível vai fazer um gol aqui, um gol ali, vai dar uma canelada etc. ali. Mas não é. Sim. Não é. Sim. O outro, já acabou de falar, o Dineno. Acho que o Dineno fez um bom jogo, tá? Inclusive sem bola. Porque muito do que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo, quando o Dineno atuou, tem a ver com a capacidade do São Paulo se defender no campo de ataque. De ser agressivo, de ser intenso. A gente viu o Dineno pressionando muito, ajudando do lado esquerdo, lado direito do Botafogo, na saída de bola, e ainda fez um gol, não teve tantas chances. Ou seja, qual jogador do São Paulo está devendo, quando a gente olha o nível técnico dos atletas, na finalização? Rodriguinho, talvez o mais técnico do meio de campo, o Alisson ainda voltando. O Rodriguinho é o melhor jogador legal do time, fácil. Para mim foi o Enzo, tá? No primeiro tempo, até se machucar. Mas também baita cruzamento. E aí, a cobrança de falta na trave, a parte defensiva. Sim. Então, quando você olha o que o São Paulo, com quase um bi de dívida, sem conseguir contratar jogadores, gastando dinheiro, se virando na janela, produz, não dá para reclamar.
Não, e Não outra, dá pra reclamar. mesmo em Eu relação- acho que tá muito bom, tá? Mesmo em relação à coisa das Jogou muito bem finalizações hoje. e tal, assim, a gente teve no final do jogo, olhando na segunda metade do segundo tempo, o Rigoni, cara, fazendo tudo impecavelmente bem. A física, né? É isso aí, cara, a bola bate na trave, a gente inclusive viu a bola batendo na trave e jurava que ela ia entrar, e no fim das contas ela não entrou. Esse, tecnicamente, destoa daquilo que eu falei. Ele sabe bater na bola. Esse tecnicamente é diferente. O problema dele, na outra passagem do São Paulo, foi que ele com o Crespo teve bons momentos e quando o Crespo saiu, ele parecia o Rames no comportamento. Mas o Crespo tá lá. É isso. Então, Depois, assim, o Léo tecnicamente, Link pode fez melhorar. uma baita defesa também. Então, tem que ver eu como não é que acho vai nem ser que dá pra colocar esse carimbo de perdeu chance. Assim, tem jogo que... Porque se fosse 3-0, a gente não estaria aqui falando Isso. de chances desperdiçadas e tudo Teria mais. São duas teriam bolas sido na trave. aproveitadas. Pois é, mas o quanto o não aproveitamento se deve à ineficiência ou à falta de qualidade dos jogadores. Repito, estes dois lances provavelmente acabariam com qualquer olhar nesse aspecto de falta de qualidade. Então, acho que foi um momento específico, um jogo específico, com jogadores específicos que nem estão acostumados a jogar. Então, sinceramente, acho que tem só um muito motivo ali. para comemorar. Acho Pra mim, a falta gente o- podia estar falando isso do Botafogo. De Não, desperdiçar. de preocupação com a derrota. não, depois preocupação de- enorme. Preocupação enorme de jogadores que foram utilizados, enfim, do Ancelotti mudando o time é um todo. time sem rumo. O Neto também tem que ser assunto. Mas, enfim, a gente tá falando do São Paulo. O São Paulo, eu tô com vocês. Pra mim, não tem como reclamar de absolutamente nada. Vai reclamar do quê? São Paulo aquela mexeu no história time da todo. ginástica, né? Ganhou o jogo, ainda botou bola na trave com o Rigoni. Jailson, aquela bola da ginástica, que você vai fazer os exercícios, você diz antes, né? A minha nota é no máximo. nota- Sim, aham. sim, A nota de saída. Exato, é isso, nota de Não saída. vai passar disso porque os exercícios que eu vou fazer não permitem ir além. É mais ou menos isso. Os jogadores que São Paulo tem vão ser jogadores 6,5. Mas se eles entregarem os 6,5, porque você vê em alguns momentos assim, alguma dificuldade, de falta de velocidade. Teve bola ali que o Dineno pegava que ele sabe empurrar. Vai, que não dá e tal. Então, é esse limite. Você falou do Enzo, o primeiro tempo teve uma jogada que eu vejo assim, tecnicamente, o Rodriguinho sobrando nesse time que jogou hoje. Também acho. E aí ele começou uma jogada ali no final do primeiro tempo, fez a jogada toda certinha, aí dá no Enzo, aí ele erra. Aí volta pra ele, aí ele corrige a jogada e devolve no Enzo, que erra de novo. Aí volta pra ele e toca pra trás. Faltava alguém que entendesse o pensamento dele, ou não. Essa jogada é para fazer isso. Aí o cara toma decisões erradas, às vezes falta um pouco de velocidade, às vezes a batida na bola é errada. Então é isso que eu estou colocando. Poderia ter sido melhor se houvesse capacidade técnica um pouco superior para resolver o jogo que estava nas mãos coletivamente